Oi, pessoal, boa noite. Dando continuidade à excelente discussão de semiologia neurológica dos nervos cranianos, gostaria de convidar o Dr. Diego Sodré, médico formado pela Universidade Federal da Bahia, com residência em neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e preceptor da residência médica de neurologia do HC da FEMUSP, para palestrar sobre a decodificação do sensório. Seja bem-vindo, doutor, e boa palestra. Obrigado, Matheus. Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Diego, como o Matheus falou, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é bastante desafiador, né? Como o doutor Igor, né, antes aí teve muita dificuldade também em 30 minutos, mas ele conseguiu sintetizar muito bem aí as funções visuais e de modicidade ocular extrínseca. A gente vai tentar falar um pouquinho do sensório, né? Principalmente as funções sensoriais relacionadas aos nervos cranianos. E falar de sensibilidade é muito importante, né? Por quê? As diferentes sensações que a gente consegue experimentar, né, desde relação com o mundo externo e com o nosso próprio corpo, permitiram ao ser humano evoluir como espécie, né, e se diferenciar de outras espécies. Mas a partir dessa importância, quando a gente avalia um paciente com queixa sensitiva, né, o médico escuta o paciente com queixa sensitiva, seja uma queixa visual, uma queixa sensitiva geral, uma queixa do olfato, o que é que acontece? Surge uma grande angústia, né? Por quê? A maioria das vezes é muito difícil interpretar, é difícil examinar a sensibilidade, e muito disso vem do fato da sensibilidade ser uma experiência subjetiva, né? Depende muito do que a pessoa conta para você, depende muito da colaboração, né? E a gente não consegue medir de forma objetiva, como força muscular, a própria motricidade ocular extrínseca, que a gente consegue ver um nistagmo, consegue ver um desvio ocular. Sensibilidade, função sensorial, a gente não consegue. Então, como é que a gente clareia, né, essa avaliação? É muito importante, primeiramente, entender as funções sensoriais, né, de forma geral, como é que elas funcionam. Tudo vai começar um estímulo. Seja um estímulo externo, aqui eu mostrei para vocês uma fonte luminosa, seja um estímulo interno, né, como uma dilatação de uma víscera, isso pode ser um estímulo sensorial. Esse estímulo vai gerar ou uma alteração física ou química em um receptor. E aqui é a chave, né? As funções sensoriais, elas obedecem um padrão que é a seletividade. Então, cada função sensorial, como a visão, o tato, o olfato, ela tem o seu receptor específico e a sua via no sistema nervoso específica. Então, esse estímulo, no caso, a fonte luminosa, gerou uma alteração física ou química lá nos cones e bastonetes que estão nos nossos olhos, e isso vai gerar ativação de um neurônio sensorial, que vai seguir o seu caminho até o nosso córtex cerebral, né? Porque no córtex cerebral, todos esses estímulos se transformam em sensações conscientes. E a partir daí, a gente consegue ter uma função motora e cognitiva superior, né? E o ser humano tem isso muito desenvolvido, isso que diferencia o ser humano de outras espécies. E qual é o atalho para decodificar esse sensório? Como é que a gente interpreta achados sensitivos e transforma isso em raciocínio diagnóstico para guiar a nossa prática médica? Primeiro, é muito importante ter um conhecimento extenso sobre neuroanatomia, né? Como a gente já falou, cada função sensorial tem o seu receptor, o seu nervo craniano lá envolvido, tem a sua via no sistema nervoso central, e conhecer essa neuroanatomia é importante para conhecer os padrões de alteração, né? Também é muito importante conhecer o modo de examinar corretamente cada tipo de sensibilidade, para a gente saber o que valoriza, o que não valoriza, e, de acordo com o conhecimento neuroanatômico, a gente poder chegar num diagnóstico sindrômico e topográfico. Isso vai permitir a gente diferenciar uma perda orgânica, né, por uma lesão estrutural de fato, de uma perda funcional, né, que antigamente a gente chamava de psicogênica. Se for uma lesão orgânica de fato, qual é o local dessa lesão, né, onde é a topografia dessa lesão, porque aí a gente consegue chegar na possível causa dessa disfunção, né. Então, como eu já falei aqui, conhecer muito bem neuroanatomia e saber examinar corretamente é uma habilidade que a gente adquire ao longo de um determinado tempo, né? A gente não vai conseguir falar tudo aqui,
mas eu vou falar de alguns princípios, beleza? Para começar, eu vou citar um exemplo, né? Por exemplo, se um paciente tem alteração sensitiva no território do trigêmeo V1 e V2, lá do lado direito, né? Ele vem com essa queixa de diminuição da sensibilidade, aí você examina, você encontra lá uma paralisia também do nervo oculomotor e do nervo abducente do mesmo lado, né? Vocês acabaram de ver a aula de motricidade ocular extrínseca. Você, com conhecimento neuroanatômico, você consegue chegar no raciocínio de que essa síndrome provavelmente vem de uma lesão no seio cavernoso, né? Porque lá, esses 4 nervos aí passam juntinhos. Topografando no seio cavernoso, você consegue pedir exames para chegar no diagnóstico da causa, e aí você vai tratar o paciente. Então, a gente faz dessa forma. E quais são as modalidades sensoriais, né? Desde o ensino médio, a gente ouve falar nos 5 sentidos, né? É atribuída a Aristóteles essa descrição. Então, visão, audição, olfato, paladar e toque, que é o tato, né? Mas ao longo da nossa jornada aí na medicina, foram descritos outros tipos de sensibilidade, né? Esse aí é o Sheraton que ele descreveu, que tem aquelas sensações que vêm de estímulos externos, por exemplo, uma fonte luminosa, né? A gente tem a visão. Se a gente tem um estímulo externo, né, de temperatura na nossa pele, a gente consegue saber se é quente, se é frio. E tem as sensações provenientes de estímulos externos, né? As proprioceptivas, né? E as interoceptivas. E aqui, discriminando mais essa classificação, né, a gente vê as sensações que são esteroceptivas, como dor, temperatura, tato, visão, audição, olfato, ou seja, são estímulos do ambiente, estímulos externos. E aquelas que são provenientes de estímulos externos são as proprioceptivas, né, do nosso próprio corpo. Então, a artrestesia, né, a sensibilidade de movimento articular. Se você fechar os olhos, aí você sabe como é que sua mão está, como é que seus dedos estão, se eles estão fletidos ou se estão estendidos, né? Esse senso de posição da nossa... A gente sabe, né, mesmo de olhos fechados, se a nossa cabeça está virada para um lado ou para o outro. E tem aquelas sensações interoceptivas, que é lá do interior, né, dos órgãos internos, como a dor visceral. A sensibilidade ainda depois foi classificada de outras formas, né, como a gente pode dividir ela em somática e visceral. A sensibilidade somática é aquela proveniente de receptores que estão mais próximos à superfície do nosso corpo, do nosso soma, né? Então, é a dor, temperatura, tato, sensibilidade vibratória. Já a visceral são daqueles órgãos internos, né? A que a gente falou agora, as interoceptivas, né? Então, se a gente pegar essas sensações e classificar dessa forma, as esteroceptivas e as proprioceptivas são as somáticas, e as interoceptivas, a sensibilidade visceral, beleza? A gente ainda pode classificar de uma forma adicional, que é entre geral e especial. Sensibilidade geral, pessoal, é aquela sensibilidade que os receptores estão em qualquer lugar do corpo. Por exemplo, dor, temperatura, tato, sensibilidade vibratória, etc. A gente tem essa modalidade sensitiva tanto na nossa cabeça, nos nossos membros, enfim, ela está difusa no corpo, né? Esses receptores são meio que onipresentes. Já a sensibilidade especial, ela depende de um órgão específico, um receptor específico para aquela modalidade. É como o olfato, que a gente precisa da nossa mucosa nasal, né, as células lá do epitélio olfativo. A visão, a gente precisa dos nossos olhos, da nossa retina, e assim por diante. Então, se a gente voltar lá para aquele esquema, essas são as sensibilidades gerais, e aquelas que dependem de órgãos especiais são a sensibilidade especial. E aqui uma estrutura geral, né? Se você perceber, esses principais órgãos relacionados às funções sensoriais estão na nossa cabeça, próximos ao cérebro, né? Isso foi muito importante do ponto de vista evolutivo. Se a gente sentisse cheiro, por exemplo, com a ponta do dedão do pé, poderia ser tarde demais, né? É importante essas funções estarem próximos da nossa cabeça, próximos do cérebro, para a gente se defender. Então, como a gente já viu, um receptor vai gerar uma informação que vai viajar por um nervo craniano, aqui vocês estão vendo em azul os nervos cranianos sensitivos, isso, em geral, vai lá para o tronco encefálico, vocês estão vendo aqui, né? Tirando o nervo olfatório e o nervo óptico, todos os outros nervos sensitivos vão fazer sinapse no tronco encefálico, e depois isso vai para o tálamo e para o córtex.
Quais são os nervos cranianos sensitivos? Né? Primeiro, segundo, quinto, sétimo, oitavo, nono e décimo, né? E a gente vai passar um pouquinho por cada um desses nervos, né? O nervo olfatório é importante para o olfato. Segundo, visão. O quinto, para sensibilidade geral, né? Então, dor, temperatura, tato, dessa região da face. O nervo facial é muito importante, ele tem função sensitiva também, né? Principalmente gustação da parte anterior da língua. O nervo vestíbulo-coclear é importante para audição e essa sensação de posição e equilíbrio. O glossofaríngeo e o vago também tem participação na gustação. E como a gente falou, né, esses nervos fazem sinapse lá no tronco encefálico em algumas colunas de neurônios, né? Como a função sensorial, né, vem da periferia para o centro, a gente chama isso de aferente. A gente vai ter as aferentes somáticas gerais, né, que vão para os núcleos lá do trigêmeo, isso é importante conhecer. As aferentes somáticas especiais para os núcleos cocleares e vestibulares, e as aferentes viscerais geral e especial para o núcleo do trato solitário. É importante ter essa noção, porque vocês já vão percebendo. A gente pode ter lesões acometendo um tipo de sensibilidade, preservando o outro, a depender da topografia da lesão, seja ela periférica, seja ela no tronco encefálico, e a depender da altura do tronco que é acometido. Beleza? E aqui um resuminho, depois vocês podem passar, né? Aferente somática geral é aquela sensibilidade geral, dor, temperatura, tato e propriocepção, ela é principalmente mediada pelo nervo trigêmeo. A somática especial são estruturas do nosso corpo que trazem essa modalidade especial de sensibilidade, né? Como a audição, equilíbrio e senso de posição, né? Ela vai pelo nervo vestíbulo coclear. E as aferentes viscerais, todas elas vão para o núcleo do trato solitário. A visceral geral é aquela que a gente está acostumado, né? Aquela dor visceral, aquela sensibilidade visceral que permite a gente saber se uma víscera está distendida ou não. Elas são mediadas pelo nervo glossofaríngeo e vago. E a aferente visceral especial, esse nome se refere à gustação, beleza? E o principal nervo relacionado à gustação é o sétimo, que ele faz a gustação dos 2 terços anteriores da língua, ok? Então, a gente foi do receptor, passamos pelos nervos cranianos, chegamos nos pontos de sinapse no tronco encefálico, toda a função sensitiva vai para esse órgão, essa parte do cérebro, que se chama o tálamo, né? O tálamo é a grande estação sensorial do cérebro, né? As informações sensitivas chegam em alguns núcleos do tálamo, e aqui vocês podem ver que o tálamo se projeta para o córtex. Por exemplo, né, a função visual, né, vai aqui de uma parte do tálamo lá para o córtex visual. Auditiva, a mesma coisa. Aqui a gente vê o córtex auditivo e aqui a projeção do tálamo para o córtex auditivo. A sensibilidade geral do corpo também, ó, inclusive da face, né? Então, o tálamo, ele recebe e difunde toda essa informação. Então, toda informação sensorial, tirando o olfato, vai passar pelo tálamo, antes de chegar no córtex. Então, é um outro local importante que pode dar alterações de sensibilidade relacionadas aos nervos cranianos. E como é que a gente examina para colocar isso na prática, né? Uma forma legal de a gente dividir é examinar a sensibilidade geral, e aí a gente vai estar examinando basicamente, né, as funções do nervo trigêmeo, dor, temperatura, tato, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente, e examinar separadamente a sensibilidade especial. E aí, avaliando o olfato, a gente está avaliando a integridade do nervo olfatório, avaliando a visão, a gente está avaliando a integridade do nervo óptico e das vias visuais. Gustação, a gente avalia principalmente o nervo facial, né, porque ele é responsável pela gustação dos 2 terços anteriores da língua, então é a parte que a gente consegue avaliar melhor. Audição e senso de posição e equilíbrio é o nervo vestíbulo coclear. Então, vocês já perceberam que uma outra forma de dividir o exame físico é examinando par craniano por par craniano, a gente falando de sensibilidade, examinando aqueles que têm funções sensitivas e identificando se tem alterações ou não. Então, vamos dar uma passada por cada etapa desse exame, né? Quando a gente vai examinar primeiro a sensibilidade geral, a gente está avaliando basicamente nervo trigêmeo. Vocês veem que o nervo facial, o glossofaríngeo e o nervo vago também trazem sensibilidade geral,
dor, temperatura, tato. Agora, é uma pequena porção aqui da região do meato acústico e do pavilhão auricular. Então, normalmente, a gente não consegue examinar isso muito bem, não ajuda tanto a gente na prática. Então, a gente vai examinar basicamente o trigêmeo, beleza? E se vocês perceberem, pessoal, a gente tem diferentes núcleos do trigêmeo no tronco encefálico. Todo nervo que traz sensibilidade geral vai fazer sinapse aqui. E diferentes núcleos são responsáveis por diferentes modalidades. Dor e temperatura é esse aqui, núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Tato é no núcleo sensitivo principal e propriocepção vai ser no núcleo mesencefálico. Mas é mais importante clinicamente a dor e temperatura e o tato. Como é que se dá a sensibilidade geral, né? Cada uma dessa modalidade vai ter um receptor específico, né? Esses receptores são ativados, né, pelos estímulos externos, e essa informação vai por um nervo craniano. O principal deles é o trigêmeo, né? Eles vão fazer sinapse nessa região, depois vão seguir lá para o tálamo e córtex, né? Então, lesão em qualquer ponto dessa via pode dar alteração de sensibilidade geral. Como é que a gente examina? Primeiro, a gente avalia tato e sensibilidade dolorosa. O tato, a gente pode usar um pedacinho de algodão. Sensibilidade dolorosa, se a gente usar um alfinete, né, ou uma ponta de uma espátula quebrada, né, que é afiada, a gente pode ter o estímulo doloroso. Não precisa fazer muito forte, né, porque você pode machucar a pele. Basta um pequeno estímulo que isso já ativa os receptores nociceptivos, beleza? E aí a gente vê se esse padrão de alteração sensitiva na face segue alguma distribuição do trigêmeo, né? A gente sabe que, como o nome já diz, o trigêmeo tem 3 ramos. O primeiro ramo é o oftálmico, o segundo é o maxilar, o terceiro é o mandibular, né? Importante notar que o limite superior é aqui no vértex, né? Então, um paciente com alteração, de fato, do trigêmeo deve ter uma perda sensitiva que normalmente pode se estender até essa região, e que o ângulo da mandíbula não é trigêmeo, tá, pessoal? Uma lesão do trigêmeo tende a preservar a sensibilidade nesse local, que vem de raízes cervicais, tá bom? Uma etapa muito importante do exame do trigêmeo é você fazer o reflexo córneo-palpebral. Por quê? A gente já viu que sensibilidade é muito subjetivo, depende muito de colaboração. E o reflexo córneo-palpebral é uma forma objetiva de você avaliar o trigêmeo, né? Principalmente o ramo oftálmico. Quais são as disfunções, né? Quando a gente vê hipoestesia na face, é muito importante a gente tentar diferenciar se essa lesão é periférica ou central. E a gente vai ver mais ou menos como é que a gente faz isso, tá bom? Quando a gente fala de uma irritação do nervo trigêmeo, a gente fala de uma das condições mais comuns na prática, que é a neuralgia do trigêmeo. Aquela dor em choque, uma dor lancinante, uma dor muito forte, que às vezes é desencadeada por algum gatilho no território do trigêmeo. Isso é muito comum na prática. Sensibilidade especial. Então, a gente vai avaliar olfato, visão, gustação, audição e senso de posição e equilíbrio. Passando rapidamente por cada uma delas, o olfato, né, ele começa essa percepção lá no epitélio olfatório. A gente tem células sensoriais, né, que na verdade tem quimiorreceptores que percebem as diferentes substâncias. E o nervo olfatório, pessoal, embora a gente fale em uma unidade, né, um nervo olfatório, na verdade são várias radículazinhas que vão chegar no bulbo olfatório. Isso aqui é o nervo olfatório, né? É muito comum se você chamar o bulbo olfatório, né, de nervo. Isso é uma confusão importante. Então, nervos olfatórios fazem sinapse aqui no bulbo, vão para o trato olfatório e daí o córtex olfatório, né, que são várias estruturas, entre elas a amígdala e o córtex piriforme. Então, lesões dessa região podem dar alteração de olfato, que não são tão comuns assim na prática e não ajudam tanto no diagnóstico topográfico em neurologia. Mas a gente pode examinar se o paciente tiver alguma queixa, né? E a gente vai usar principalmente substâncias não irritantes, que se a gente usar algo como amônia, éter, isso pode ativar o trigêmeo, né? A sensibilidade dolorosa do trigêmeo e não o olfato. Então, o café é uma boa pedida. E quando a gente fala de disfunção, a perda olfatória é comum
em doenças neurológicas como o trauma crânioencefálico, né? E a doença de Parkinson. É muito comum, é um dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Por outro lado, quando o paciente sente um cheiro que não é real, uma área olfativa, isso pode representar uma crise epiléptica focal dessa região, do lobo temporal mais medial. Audição, pessoal. A gente sabe, né, que o som, ele causa um deslocamento da membrana timpânica, e isso vai causar um movimento da perilinfa que vai ser percebido lá no órgão de Corte. Essa informação vai pelo nervo vestíbulo coclear e chega lá no tronco encefálico, né? A gente viu que toda a sensibilidade passa pelo tronco. E o importante de notar da via auditiva é o seguinte: a informação que vem de um lado, né? Por exemplo, aqui do lado direito, ela sobe para o córtex bilateralmente. A informação do lado direito vai para o lado direito e para o lado esquerdo. O que é que isso significa? Se a gente tem uma lesão periférica, a gente pode ter uma diminuição da acuidade auditiva daquele lado. Mas se a lesão é central, acima da ponte, a gente não vai ter perda auditiva, porque o outro lado compensa. Então, lesões centrais, na maioria das vezes, não dão perda auditiva. E como é que a gente examina? Primeiro, a gente tem que identificar se o paciente tem uma perda auditiva, né? A gente pode fazer isso com a fricção dos dedos, a voz sussurrada, comparar um lado com o outro. Havendo uma perda auditiva, a gente vai tentar diferenciar. Se essa perda é condutiva, por exemplo, uma rolha de cera que está impedindo que o som seja conduzido até a membrana timpânica, ou se é uma perda auditiva neurosensorial, lesão em si da cóclea ou do nervo, né? E um diapasão pode ajudar a gente vai ver mais à frente. E sempre que a gente tem disfunção, lembrar dessa disposição aí da via para a gente diferenciar lesões periféricas de centrais, né? Lembrar que a perda que interessa ao neurologista é aquela perda neurosensorial, né? A perda de condução, quem vai ajudar mais o paciente é o otorrinolaringologista, beleza? Uma coisa muito importante quando a gente fala de sensibilidade é perceber que nosso senso de posição da cabeça e do corpo é muito importante para o nosso equilíbrio, e isso é uma função sensorial. É muito importante também esse senso de posição da cabeça para reflexos que permitem que você enxergue bem. Se você balançar a sua cabeça olhando para a tela, você pode perceber que você continua enxergando bem a imagem. Por quê? Seu aparelho vestibular identifica esses movimentos e manda uma informação prontamente para os músculos extraoculares, para mexerem os olhos de forma que a imagem continue no local apropriado da retina, né? E os receptores dessa função são os canais semicirculares e os órgãos otolíticos, lá no nosso labirinto. O oitavo par também leva essa informação lá para o tronco encefálico, e a via aqui vai ser mais complexa, né? A gente vai ter uma via saindo dos núcleos vestibulares lá para os núcleos do terceiro, quarto e sexto, responsável pelos movimentos oculares, né, esses reflexos vestibulo-oculares, e a gente vai ter via também vestíbulo espinhal, que é importante para o equilíbrio e para a postura, e sofre forte influência do cerebelo. Então, lesões nessas estruturas podem causar disfunção vestibular. E aqui é uma das etapas do exame, né? O reflexo vestíbulo-ocular. A gente gira a cabeça para um lado, os olhos devem continuar fixando, né? E aí vocês estão vendo que quando ele gira a cabeça do paciente para a esquerda, ela não faz a correção do olhar. Quando vira para a direita, ela continua fixando. Então, isso significa que o aparelho vestibular à esquerda, né, quando a gente gira a cabeça para a esquerda, ele não consegue identificar muito bem esse movimento e mandar lá para os músculos extraoculares. Isso é um reflexo vestibulo-ocular alterado à esquerda. Essa paciente é uma neurite vestibular. E tem as provas vestíbulo-espinhais, né? Como, por exemplo, aquela prova de Fukuda. A gente pede para o paciente marchar no mesmo lugar. Quando o paciente tem uma função vestibular de um lado prejudicada, todo esse vetor, né, essa sensação de posição, tende a desviar o paciente para o lado que está doente. Então, quando ele tenta marchar no mesmo lugar, ele gira, né, para aquele lado que está afetado.
E quando a gente fala de disfunção vestibular, a gente encontra, na maioria das vezes, 3 achados, né? Vertigem, principalmente aquela vertigem rotatória, né? Mas pode ser também uma oscilação, como se a pessoa estivesse no marco, desequilíbrio, né? Com lateropulsão, o paciente tende a desviar para o lado lesado, e nistagmo, como a gente pode ver aí nesse vídeo, um nistagmo vestibular periférico típico, que sempre bate para o mesmo lado, pessoal, independente do lado que o paciente está olhando, beleza? Gustação começa nas papilas gustativas, né? A gente vê que 3 nervos são responsáveis por levar essa informação lá para o tronco encefálico, para o núcleo do trato solitário, né? Que é a estrutura da coluna aferente visceral especial. Então, ele leva a informação dos 2/3 anteriores da língua e a parte posterior aqui da epiglote vai pelo nono e pelo 10º, ok? Como é que a gente testa? Lá no hospital, né, no consultório, a gente vai ter o quê? Uma substância doce e outra salgada. Cloreto de sódio a 20%, glicose a 50%. A gente pede para o paciente colocar a língua para fora. É importante você colocar uma pequena alíquota, né, em cada lado da língua e combinar um sinal antes, né, para o paciente não colocar a língua para dentro, porque aí pode espalhar em toda a superfície e ele sentir o gosto na área que você não está examinando. Comparar um lado com o outro, é muito comum você ter disgeusia ou ageusia em lesões periféricas do nervo facial. Um exemplo importante é a paralisia de Bell, né? Que além da paralisia facial com padrão periférico, como a lesão acomete a gustação, acomete o nervo facial no seu trajeto periférico, comumente, quando você testa, o paciente tem diminuição da gustação do lado acometido. Para finalizar, eu vou falar de algumas situações clínicas relevantes, né? A gente tentar sintetizar isso que a gente viu aqui rapidamente em situações práticas. Perda sensitiva trigeminal, pessoal. Quando o paciente vem dizendo que está sentindo menos na face ou tem uma dormência na face, é muito importante você identificar um desses 2 padrões aqui. Primeiro, quando o paciente tem uma lesão periférica, uma lesão envolvendo um nervo trigêmeo no seu trajeto periférico, ele vai ter essa alteração de sensibilidade na distribuição dos seus âmbitos periféricos. Por exemplo, o V1, que é o oftálmico, o V2, que é o maxilar, e o V3, que é o mandibular, sempre poupando o ângulo da mandíbula aqui, né? Pode acometer as 3 ou qualquer uma delas. Por quê? Quando o nervo já está periférico, as fibras já estão caminhando ali para a pele. Então, a perda vai ser naquela distribuição, ok? Por outro lado, uma lesão central vai ter um padrão diferente. Vai respeitar uma certa somatotopia. Da mesma forma que a gente tem os dermátomos, né? Nos membros, no tronco, a gente tem uma distribuição somatotópica de acordo com o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo. Presta atenção aqui. Essa parte mais inferior do núcleo do trato espinhal, lá no tronco encefálico, ela recebe dor e temperatura dessa região da face e da cabeça. Essa região intermediária recebe essa região em verde. E a parte mais cranial do núcleo recebe a região perioral. Então, a distribuição central, pessoal, não é dessa forma. Vai ser em casca de cebola, né? Esses anéis concêntricos. Então, se o paciente tem uma lesão trigeminal central, né? Isso aqui é um relato de caso da neurologia, a gente vê, essa paciente, ela tinha no exame físico uma sensibilidade perioral preservada e tinha um gradiente aqui, sendo que o pior era nessa região pré-auricular aqui, mais periférica. E ela tinha justamente uma lesão pegando o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, mais caudalmente, mais inferiormente, né? Na transição aqui da medula para o bulbo. Esse é o chamado padrão em balaclava, né? Então, se você examinasse ela de acordo com aquele padrão periférico, você ia ficar confuso. Então, lembra que esse padrão central é dessa forma. Então, pacientes com lesões centrais, que muitas vezes preocupam mais a gente, né, sobretudo em pronto-socorro, vão ter esse padrão, ok? Uma segunda situação importante é a gente diferenciar perda auditiva
neurosensorial de condutiva. Como é que vai ser isso? Esse paciente ele vai ter uma hipoacusia, né? Um lado ele ouve menos do que o outro. E como eu falei lá anteriormente, a gente vai usar o diapasão, tá? Teste de Rini, diapasão na mastoide, depois condução aérea. Sempre o paciente ele deve ouvir a condução aérea mais que a condução óssea. Então, depois que você tira da mastoide, ele continua ouvindo. Se tiver uma inversão desse padrão, o problema deve ser de condução. Prejudicou a condução aérea. Teste de Weber, a gente coloca no vértex. Como é que a gente diferencia uma da outra? Na perda neurosensorial, a cóclea está prejudicada, o nervo está prejudicado. Então, a informação sempre vai chegar menos no ouvido afetado. Por outro lado, uma perda de condução, né? Pelo aumento da ressonância óssea, quando a gente coloca aqui, lateraliza para o lado acometido, para o lado que o paciente ouve menos. Então, assim, a gente consegue diferenciar se o problema é neurosensorial ou se é condutivo, né? Se aquele problema vai ser encaminhado para um otorrino ou se vai ser, eventualmente, encaminhado para o neurologista. Beleza? E uma última situação prática é aquele paciente com lesão daquela função sensorial de senso de posição e equilíbrio, a função vestibular, né? E é muito comum isso na prática, né? Um paciente tem um episódio agudo e prolongado de vertigem, né? Uma sensação, né, de rotação importante. Isso aconteceu de forma aguda e prolongada. Geralmente, é uma de duas situações. Ou é uma lesão periférica, a neurite vestibular, né, a inflamação ali do nervo vestíbulo-coclear, que popularmente o pessoal chama de labirintite, ou é uma lesão central, pessoal, uma lesão séria, um AVC envolvendo as vias vestibulares ou cerebelares. Como é que a gente diferencia isso? Descreveram recentemente, há alguns anos, esse acrônimo, né, o HINTS, que é de Head Impulse, é o reflexo vestibulo-ocular, Nystagmus e Test of Skill, né? Então, se você faz rapidamente o reflexo vestibulo-ocular, você avalia se o paciente tem nistagmo e você avalia se o paciente tem uma coisa chamada desvio skill, que é o quê? Um desalinhamento vertical dos olhos, né? Quando a gente tem um AVC, quando a gente tem uma lesão central envolvendo as vias vestibulares e cerebelares, a gente normalmente tem reflexo vestibulo-ocular normal, diferente daquela paciente que eu mostrei, né? Aquela paciente tinha uma lesão periférica, tinha neurite vestibular. O paciente, quando tem AVC, o nistagmo dele é um nistagmo que muda de direção. O que é que acontece? Olhou para cá, o nistagmo bate nessa direção. Olhou para o outro lado, o nistagmo bate na outra direção. Isso se chama nistagmo evocado pelo olhar, é típico de lesão central. E o desvio skill também é mais comum nesse contexto em lesões centrais, é mais comum no AVC, inclusive, né? Então, qualquer um dos três, se fizer uma vertigem de causa central, você vai investigar esse paciente como um AVC. Se o reflexo vestibulo-ocular for alterado, o nistagmo não muda de direção, é parecido com aquela paciente que a gente viu, ou não tem desvio skill, nessas três coisas, aí talvez seja, de fato, uma neurite vestibular. Ok? Então, essas foram as três situações práticas que eu quis mostrar. O tempo é curto, foi muito corrido, mas espero que tenha ficado algum princípio para vocês e que motivem vocês a estudar essa neuroanatomia, estudar essa semiologia para ajudar vocês na prática, beleza? Se quiserem, acompanhem nossa página lá no Instagram, Neurologia SP. Semanalmente a gente está colocando um conteúdo legal lá para quem gosta de neurologia, neurociências. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, doutor, pela excelente palestra, excelente didática. Gostamos muito, de verdade. Acho que todos os participantes estão muito felizes com a tua palestra. Muito obrigado de verdade. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham aproveitado. Aproveitem e parabéns pelo congresso. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Boa noite.